Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício Massarraro, ou Iwan da Costa. Sou estudante do programa de pós-graduação em Ensino e História da Ciência e da Matemática na Universidade Federal do ABC, orientando da professora Gisele Watanabe, e hoje eu venho aqui apresentar um pequeno recorte do nosso trabalho chamado Modelos Metodológicos Pessoais e Docentes do Ensino Superior, Olhares em um Curso de Inovação. Primeiramente, quando a gente vai falar sobre a formação do professor, ou sobre o processo formativo, nós temos que pensar sobre duas nuances principais que estarão vinculadas ao nosso trabalho. O primeiro é que o processo formativo está arraigado de escolhas, regras e condições, nem sempre sob o controle do professor, e que também existem fatores implícitos como crenças, rotinas e até teorias que são levadas em conta, assim o professor perceber, dentro desse processo, né? Ou seja, dentro do processo de aula. Para fazer essas análises, nós vamos ter como base a criticidade e a complexidade. Lembrando que hoje nós percebemos que o processo formativo e até o processo educacional é muito complexo. E às vezes a fragmentação do conhecimento e às vezes até a negligenciação de alguns fatores emocionais, cognitivos, elas afetam, né? Porque nós não tem como deixar de pensar de forma interligada todo esse processo. E da criticidade nós vemos a questão da ação, reflexão, ação, certo? Não podemos apenas ficar no discurso e também não podemos ficar apenas na prática. Para isso, nós vamos utilizar os modelos metodológicos pessoais, que nada mais são do que o intermediário entre a realidade e o discurso. Ou seja, o professor sistematiza a própria prática. Então, quais são os caminhos de pesquisa? Primeiramente, nós pedimos aos professores que fizessem uma narrativa, uma descrição sobre as aulas, sincera, com padrões que normalmente ele observa dentro das próprias aulas e podendo até incluir fatores emocionais, o que ele achasse interessante. E depois ele mesmo sistematizasse essa narrativa dentro de um modelo, que nós veremos mais para frente alguns exemplos. E também tivemos as próprias anotações do pesquisador. Lembrando, esse aqui foi um curso de inovação com professores universitários do curso do bacharelado em Física e contamos com 4 participantes. Então nós utilizamos a análise do conteúdo e para essa análise nós primeiro fizemos uma leitura, uma pré-análise, montamos o corpus, vimos quais características eram mais visíveis e conseguimos propor alguns espaços de melhoria e de inovação dentro dessas práticas. Então, como a gente pode perceber aqui, normalmente as aulas são divididas no início, num desenvolvimento e num fim. E o que é interessante a gente perceber aqui? Existem elementos que são destacados nas narrativas e às vezes o modelo não necessariamente abarca todos esses elementos, podendo ser mais rico ou às vezes mais simples do que a própria narrativa. Ou seja, há uma complementação mútua entre aquilo que se escreve e aquilo que se sistematiza. Neste caso, a gente pode perceber que o modelo começa com dúvidas, introdução ao tema, teoria, exemplos e, se caso der tempo, exercícios pelo professor e pelo aluno. Nesse segundo caso, é bastante interessante a gente ver o modelo um pouquinho mais complexificado, certo? Então nós temos uma revisão justificativa, teoria, uma conversa mais informal e exercícios e exemplos. Porém, olha que interessante, o professor mesmo relata no modelo, que não acontece na narrativa, essas, vamos dizer assim, retroações ou pulos. Eu acho que isso aqui é muito interessante para a gente perceber que, nesse caso, né, no nosso ponto de vista, essa aula é um pouquinho mais complexificada. Até porque isso aqui mostra uma inserção maior do aluno dentro dessa aula. Ou seja, o que a gente pode fazer de considerações finais aqui? Que, quando o professor percebe a própria prática, ele ao mesmo tempo reflete sobre aquilo. Então, ocasionalmente acontece uma melhoria. Segundo, nesses modelos que nós analisamos, inclusive os modelos 3 e 4, se parecem muito com esses dois que foram encontrados, foram dados como exemplo, se voltam mais ao ensino tradicional. Porém, ao tomar consciência desses elementos, foi possível perceber alguns espaços para se proporem melhorias. Que nesse caso, por exemplo, no primeiro modelo, seria uma maior inserção do aluno, podendo fazer retornos. E no segundo caso, a inserção de problemáticas, discussões e questões sociais vinculadas aos conhecimentos científicos. Então, essa foi a minha apresentação. Agradeço e qualquer dúvida eu fico à disposição.